Olá, sejam bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. É uma reunião específica para a liderança da igreja, de células, de ministérios, mas aberta a toda a igreja. Todos podem participar, você pode inclusive convidar pessoas para poder ouvir, tá bom? Hoje, dando continuidade todo aquele pensamento de discipulado, umas novas dicas sobre discipulado. Hoje queremos falar sobre Paulo, o discipulador de Timóteo. Vamos ver algumas características que encontramos na vida de Paulo como discipulador de Timóteo, com base nas suas cartas que ele enviou a Timóteo. Vamos orar? Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia na Tua presença e nesta hora em que estaremos ministrando a Tua palavra e falando a respeito do Teu servo Paulo, o quanto ele nos inspira na sua maneira de ser, de fazer a obra do Senhor, e que também seja uma inspiração para nós, discipuladores, como devemos, por meio das características que vamos encontrar na vida dele, como devemos cuidar dos nossos discípulos. Pai, aplique essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e que possamos colocar em prática tudo que ouvirmos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos ler alguns textos das cartas de Paulo e extrair alguns dos princípios, embora você tenha liberdade para ler tanto a primeira quanto a segunda carta e extrair muito mais características de Paulo. Eu diria que na Bíblia nós encontramos vários relacionamentos de discipulado, porém eu percebo que o relacionamento de discipulado mais claro, mais instrutivo, inclusive para nós copiarmos, o relacionamento de Paulo com Timóteo. Qualquer um que se coloque como pai espiritual, ou pastor, ou discipulador, precisa manifestar as qualidades de Paulo descritas nessas suas cartas. Vamos ver algumas características? Vamos lá. Primeiro, relacionamento de pai e filho. Esse era o olhar de Paulo para Timóteo, um filho. Timóteo era ainda, eu diria que um adolescente, ou um jovem iniciando a sua juventude, quando começa a seguir Paulo. E nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, ele dizendo assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, ele já começa essa carta se referindo a Timóteo, seu amado filho. Esse era o tratamento que Paulo tinha com Timóteo. Não apenas o seu olhar, mas o seu cuidado era de como a um filho. E nós vivemos numa geração em que muitos líderes são órfãos. Nessa geração que vivemos, muitos líderes que não aprenderam a ser filhos. Vivemos num tempo em que muitos pais nunca foram cuidados e, consequentemente, eles não conseguem exercer uma paternidade espiritual livre e saudável. Eu só posso dar o que eu tenho, e se eu recebi um cuidado de filho, eu saberei como cuidar de alguém também como filho, pois fui cuidado. Então, a referência paternal só tem quem teve a oportunidade de ter uma paternidade espiritual.
E um relacionamento discípulo e discipulador deve certamente envolver essa relação de paternidade espiritual. Eu tive um pastor que cuidou de mim assim. A gente não via ele me chamando, nunca eu vi ele me chamando de amado e nem amado filho, mas com seus gestos, com as suas atitudes, com a sua maneira de cobrar certas atividades, mas ao mesmo tempo alguém que estava pronto para cuidar no momento de dificuldades na vida. E que Deus faça isso conosco, que Deus restaure esse tipo de relacionamento na minha vida, na sua vida, querido discípulo, e você que já tem a experiência de ser um discipulador, que você se aproxime do seu discípulo com esse olhar, porque esse era o olhar de Cristo para os seus discípulos. A segunda característica que podemos perceber aqui na vida de Paulo, nesse mesmo texto que acabamos de ler, é quando ele chama Paulo de meu amado. Essa característica é o amor. É muito precioso ver essa forma de tratamento de Paulo, chamando Timóteo de amado. Mas ele podia chamar Timóteo de amado, porque o seu pai o chamou de amado. Algumas vezes nós encontramos, alguém chega a dizer que 8 vezes, eu nunca contei, mas quando Jesus estava no batismo, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, a expressão, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então Jesus sempre andou de tanque cheio, Jesus nunca teve dificuldades com essa questão de orfandade. Não, ele tinha um pai celestial, que ele tinha comunhão com ele sempre. Além disso, tinha um pai tão amoroso que era José, a ponto de recebê-lo naquela situação por ocasião do seu nascimento. Isso já mostra o nível de amor que José despendia para com Jesus. Então, meu querido, não espere ter discípulos se você não conseguir expressar amor para com ele, expressar um afeto, um cuidado filial para com aqueles que Deus lhes confiar, para que você possa cuidar deles. Você já parou para pensar? Um discípulo é isso. Quando Jesus fez a sua oração em João 17, ele deixou claro para o Pai que os seus discípulos eram aqueles que ele havia dado para ele cuidar. Então esse deve ser o nosso olhar, conforme o olhar de Jesus para os seus discípulos na oração de João 17 e o olhar de Paulo a Timóteo. Sabemos o quanto essa expressão de pai para filho é vida, é vital para o crescimento, como também para a identidade do filho. Isso é muito, mas muito importante. Isso foi vital para que o Senhor assumisse o seu ministério aqui na terra, quando o Pai afirmou várias vezes o quanto ele era um filho amado. Então seja você também instrumento de Deus para que muitos filhos e discípulos desenvolvam ministérios fortes, ministérios frutíferos. Seja então esse instrumento de Deus para que ele possa exercer esse ministério debaixo de um forte senso de amor e de aceitação. Há filhos que nós geramos e há outros que nós adotamos. Algum tempo atrás eu ouvi de um casal onde o marido dizia: eu sou filho legítimo, eu sou filho original.
Você é adotado, mas eu quero dar uma palavra para todos os filhos, né? Não só os gerados, mas os adotados, né? Que um filho adotivo, ele tem igual tamanho de herança. Um filho tanto gerado quanto adotado são filhos amados. Então não precisa ficar com essa dificuldade aí, achando que o legítimo é maior, né? Quando eu digo legítimo, é aquele que é gerado em nossas entranhas, né? Quando cheguei aqui em 1993, no século passado, eu encontrei muitas crianças aqui, que hoje são jovens casados, com filhos, e quando olho para cada um deles, são filhos gerados. Acompanhei o tempo de namoro, o período da adolescência, as dificuldades de relacionamento nessa época com seus pais, o tempo de namoro, noivado, casamento, nascimento de filhos, filhos gerados. Mas aqueles que entraram na família no decorrer são igualmente filhos queridos, pessoas que vieram de outra igreja para que nós pudéssemos então ser o cuidador de cada um deles. Eu entendo que da mesma forma Deus nos deu você para que nós pudéssemos ter essa responsabilidade de cuidar como filho, como filhos amados. Em ambos os casos, devemos amar intencionalmente e incondicionalmente. Esse foi o amor de Jesus para com seus discípulos, e vemos isso na vida de Paulo também. Terceira característica que nós encontramos na vida de Paulo é intercessão. Na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, agora ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Uau! Quando amamos um filho, nós oramos por ele. Então, quando amamos um discípulo como filho, nós oramos por ele. Um pai, normalmente, não esquece dos seus filhos. Às vezes, até comentamos a ausência, às vezes, de um dia que a gente não vê o filho. O que é isso? Isso é a ideia da filiação, da paternidade. É muito forte esse relacionamento. Por isso que quando temos um discípulo com a mesma visão de filho, nós acabamos intercedendo. Paulo chega a dizer que noite e dia ele lembrava constantemente do seu discípulo em oração. Deixar de orar por um discípulo é sinal de indiferença. Deixar de orar por um discípulo é sinal de um relacionamento superficial. Porque quando o nosso relacionamento é um relacionamento profundo entre discípulo e discipulador e pai para filho, a gente sabe a vida do filho, a gente conhece a vida do filho, porque o filho abre o seu coração para o pai. Da mesma forma deve ser o relacionamento do discípulo para com o seu discipulador, abrir o coração para o seu pai. E aí é impossível o pai deixar de interceder pelas necessidades do seu filho, do seu discípulo. É um privilégio. Eu sei que é um privilégio ter um discipulador intercessor. Então, quer saber se o seu discipulador intercede por você, como diz Paulo, dia e noite? Abra o seu coração, seja um filho para com o seu discipulador. E aí você terá um pai como seu discipulador. Quarto lugar, a quarta característica que podemos enumerar aqui na vida de Paulo, com base na segunda carta a Timóteo, é intimidade. No versículo 4 do capítulo 1,
nós lemos: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Queridos, olha que fantástico, a profundidade do relacionamento daqui de Paulo com Timóteo era tão grande, havia um relacionamento tão íntimo de pai para filho, que Timóteo abria o seu coração para Paulo a ponto de chorar diante dele, ou seja, ele não tinha vergonha de chorar diante de Paulo. Isso mostra a reciprocidade no relacionamento. Paulo via Timóteo como filho, mas Timóteo via Paulo como um pai. Paulo era exemplo nisso. Quando em Atos, por exemplo, encontramos que Paulo serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, encontramos isso no livro de Atos, capítulo 20, versículo 19. Ou seja, quando mostra que ele era humilde, que ele chorava diante de líderes. E me lembro aqui, quando ele estava se despedindo da liderança dos irmãos lá de Éfeso, como que ele abre o coração, sabendo que talvez não os veria mais. Foi por 3 anos, ele não cessou de admoestar, está lá em Atos 20, 31, com lágrimas a cada um dos irmãos. E quando ele estava para deixar a igreja de Éfeso, como eu estava citando lá no versículo 37 de Atos 20, a gente vê que houve grande pranto por parte da liderança que estava lhe despedindo, porque ele sabia que possivelmente não veria mais Paulo. E Paulo tinha um relacionamento com eles de forma bem paternal. E aqui a Bíblia coloca lá em Atos 20, 37, que eles se abraçavam afetuosamente e beijavam a Paulo. Gente, aqui a gente vê esse relacionamento de intimidade entre eles, a ponto de se abraçarem, se beijarem, chorarem juntos, simplesmente porque ele estava se despedindo, porque ele ia sair, mas a expectativa é de que eles jamais poderiam ver Paulo, só na eternidade. Em um verdadeiro relacionamento de discipulado, é normal deixar o coração, abrir o coração, transparecer esse coração. E aí sim, é normal um momento de convívio, discípulo-discipulador, um tempo de choro, de brincadeiras, de risos, celebração, enfim, liberdade. E isso só é possível num relacionamento de discipulado se houver essa intimidade de pai para filho. Quinta característica, a alegria de estar juntos. Nesse mesmo versículo ele diz: para que a minha alegria seja completa. Ou seja, Paulo ansiava por ver Timóteo e poder transbordar de alegria. Deixa isso muito claro. Ou seja, eu quero encontrar com você, Timóteo, para que a minha alegria se aumente cada vez mais. Ou seja, então nós percebemos que havia essa intimidade entre os dois, a ponto de, sabe, Timóteo não era pesado. Timóteo não era aquele cara que estava chegando a hora do discipulado, do seu convívio. Paulo dizia: poxa vida, lá vem Timóteo, abrir as suas lamúrias, prantear os mesmos problemas. Não, Timóteo trazia alegria. Havia alegria em Paulo quando encontrava com Timóteo. Então, se o seu discipulado não tem sido assim, é preciso fazer uma avaliação. Aonde está o problema? No discipulado, nós estamos sempre procurando oportunidades de compartilhamento. E quando há essa intimidade, há a vontade de estar junto. Toda intimidade, todo relacionamento mais próximo só traz alegria. Esse é o relacionamento do pai para o filho, é um relacionamento de um namorado com a namorada, é um relacionamento do marido e mulher. Se é um relacionamento saudável, se há intimidade,
há um desejo de estar juntos. E é isso que a gente vê aqui no relacionamento de Paulo e Timóteo, havia alegria de estar junto. Em sexto lugar, a sexta característica que nós podemos ver aqui na vida de Paulo é que havia atitude benigna. Segundo Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo, ele expressa coisa boa que ele via na vida de Timóteo. Havia uma atitude benigna. Paulo enxergava em Timóteo essas qualidades, essas virtudes. E, claro, quando um discipulador abre o coração para expressar o que ele vê de positivo, isso mostra o quanto ele aceita o discípulo como o discípulo é, né? Quando ele expressa, destacando os pontos positivos do discípulo, para que possa autoafirmá-lo, né, com essas expressões. Sétima característica que encontramos na vida de Paulo: o desafio ao crescimento. No versículo 6 ele diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Todo discipulador precisa admoestar, precisa encorajar o discípulo a crescer. Crescer na sua vida pessoal, crescer no seu ministério. Paulo sabia do potencial, Paulo sabia da unção que estava sobre a vida de Timóteo. E por isso, ele desejava levar seu discípulo a ser plenamente útil na mão de Deus. Então é preciso acreditar em seus discípulos. É preciso acreditar no potencial que cada discípulo carrega debaixo da unção desse Espírito Santo que está conosco e que nos unge para o ministério, que nos unge para servir. Oitavo lugar, a oitava característica que destaco aqui na vida de Paulo como discipulador é essa transferência de unção. No versículo 6, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo havia recebido imposição das mãos do presbitério todo. Havia um reconhecimento por parte de uma quantidade boa de líderes quanto à vida ministerial, e por isso encontramos ali uma cerimônia de ordenação, de consagração por parte dos presbitérios, mas também vemos Paulo orando para que recebesse a unção para desempenhar esse serviço apostólico. E a expressão de Paulo é que ele impôs as mãos sobre os seus discípulos. Do mesmo jeito que a unção que estava sobre Moisés foi transferida aos 70 anciãos de Israel, Paulo faz a mesma coisa, enviando o seu discípulo. Discipular, então, é compartilhar o Espírito, é compartilhar a vida que existe em nós para os discípulos. Nós vamos transferir atitudes, intensidade, fome de Deus, paixão, ousadia, a valentia de um discipulador. Quando o seu discípulo vê isso, é impossível ele não desejar imitar. Ser discipulador é assim, é coisa séria, pois o seu filho espiritual, assim como um filho biológico, está de olho nas ações dos pais e ele acaba imitando essas ações. Entenda então a sua responsabilidade como discipulador. Querendo ou não, nós somos padrão, somos modelo, somos exemplo para cada um deles. Nona característica que quero destacar é o discernimento da condição espiritual do discípulo. Discernir como está a vida espiritual do nosso discípulo. Versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não sei, talvez Paulo pudesse ver na vida de Timóteo algumas dificuldades que ele tinha
talvez por ser ainda novo, talvez uma insegurança, né, talvez uma timidez, talvez até pelo fato de ele ser jovem, e ele destaca dizendo: olha, Deus não te deu um espírito de covardia, rapaz. Olha a forma como Paulo dirigia para ele, era um filho. Deus não te deu um espírito de covardia, mas ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito de covardia é a mesma coisa que ele dissesse: Deus não te deu um espírito de medo. Você não tem que ser inseguro. Você tem o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Você tem o amor de Deus e você precisa andar em equilíbrio. Paulo sabia que ele tinha essas limitações. Tanto é que ele vê até, inclusive, que Timóteo tinha algumas deficiências, inclusive físicas, quando ele fala a respeito de tomar medicamentos. Para Timóteo era fácil ser liderado do que liderar. Normalmente, uma pessoa, quando é mais acanhado, mais tímido, ele tem uma vontade enorme de continuar sendo liderado. Lembro que quando vim para a Bairro de Fátima, é como se eu tivesse cortado um cordão umbilical do meu pastor. E algumas vezes eu me vi pensando como o meu pastor faria. Eu tinha algumas ideias de como eu seria um pastor quando estivesse sozinho numa igreja. Mas em determinadas situações eu tinha que lembrar o que o meu pastor faria. E aí me dava uma coragem para fazer da mesma forma. Muitas coisas eu não fiz na época em que estava com ele. Acabei fazendo só depois que estava sozinho. O seu exemplo era vida para mim. Então, precisamos, como discipuladores, dar esse exemplo de coragem, dar esse exemplo de ousadia no Espírito Santo, para que os nossos discípulos também possam ser. E em último lugar, claro que não acaba aqui as características de Paulo como discipulador, mas o nosso tempo está se exaurindo e eu preciso concluir. Em 10º lugar, ensino por palavra e por demonstração. Versículo 13 diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ou seja, ele está dizendo assim: Timóteo, guarde tudo que você aprendeu de mim quando eu estava ensinando a Bíblia Sagrada, quando eu estava ensinando as doutrinas que encontramos na Bíblia Sagrada. Lá em Atos nós encontramos também que os discípulos da igreja primitiva, eles seguiam as doutrinas dos apóstolos. Então era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: faça o mesmo. O ensino é uma parte muito importante do discipulado e Paulo desafia Timóteo a reproduzir o que recebeu dele. Mais que isso, desafia-o a multiplicar-se, discipulando as pessoas certas, para que estas, por sua vez, pudessem transmitir a outras o que recebesse dele. Então Paulo estava propondo uma cadeia de ensinos. O que eu estou ensinando, seja fiel, aprenda para ensinar a outro, para que esses outros ensinem a outros. E esse texto, termino com ele, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, quando ele diz para Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Com esse texto eu termino a palavra de hoje do nosso Tadel. Que Deus abençoe sua vida, querido discipulador, e que essas características de Paulo seja algo que você deseje ardentemente e que seu discípulo possa sentir com o seu olhar, com o seu gesto, com a sua maneira de cuidar dele, que ele sinta que você tem sido para ele um pai espiritual. E aí sim você terá um filho amado junto com você, desenvolvendo o seu ministério.
Querido, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o ministério seu de discipulado com seus discípulos, sua liderança de célula, que Deus continue fazendo você multiplicar a cada dia para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração, no nome de Jesus. Tchau, tchau.